Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo, do Maranhão, 99, o DDD, e o telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito do mesmo assunto da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado ainda, então vivo da ajuda dos irmãos. Então, aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edgar Maria Cruz Silva, aí está o Pix. E o meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-81620. Nos ajude qualquer quantia para nos ajudar nas nossas despesas. Deus abençoe. Vamos então aos comentários da lição. Nós estamos estudando neste trimestre, que tem como título Restaurando a Visão Familiar. Os comentaristas deste trimestre: Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevão Fernandes. Já estudamos na lição 1, Casamento, o lugar em que tudo começa. Na lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Na lição 3, os dramas humanos e a graça divina. Na lição 4, do coração para toda a vida. Na lição 5, existe filho predileto? Na lição 6, os desafios da família mosaico. Na lição 7, os cônjuges e a vida financeira. Na lição 8, o ministério sacerdotal do homem. Na lição 9, diga não à violência familiar. Hoje vamos estudar a lição 10, o divórcio e a quebra de uma aliança. Por que o divórcio é uma quebra de uma aliança? Porque está escrito na palavra de Deus que o casamento é uma aliança, e essa aliança é primeiro feita com Deus, e Deus também é testemunha deste casamento. E é interessante que em todas as culturas que existem, existe casamento. Pode ser feito de diversas maneiras, a cerimônia e tudo, mas sempre existe um pensamento em alguém superior que está naquela hora ali aprovando aquela união. Todos têm esse mesmo pensamento. O compromisso nunca é só daquelas duas pessoas. Então, na verdade, mesmo sem saber, toda a união entre um homem e uma mulher com a visão de viverem juntos, Deus está ali e está confirmando aquela aliança, e ai daquele que quebra essa aliança. Olha o que diz Malaquias 2,14. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja que Deus está de olho no casamento. E Deus está atento à união que é feita entre um homem e uma mulher. Deus está aí e está velando, cuidando, olhando atentamente para que esta união prevaleça, continue até que a morte o separe. É o limite deste casamento. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o divórcio e as escrituras. Tópico 1, subtópico 1, Moisés e o divórcio. Tópico 1, subtópico 2, Jesus e o divórcio. Tópico 1, subtópico 3, Paulo e o divórcio. Tópico 1, subtópico 4, pontos fundamentais nos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo. Tópico 2, a prática do divórcio hoje. Tópico 2, subtópico 1, as causas do divórcio. Tópico 2, subtópico 2, a questão enfrentada com amor. Tópico 3, o casamento e a necessidade de reafirmar seu valor. Tópico 3, subtópico 1, o desejo por mudanças.
tópico 3 do tópico 2, o resgate de boas práticas. Tópico 3 do tópico 3, a intervenção divina. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição que é tão atual, tão importante para nós. E aí você vai ter que prestar bem atenção, porque nós temos um entendimento sobre este assunto diferente do que é estudado, do que é ensinado por aí. O divórcio não era aceito pela igreja até há bem pouco tempo atrás, né? E foi feita uma convenção e lá se decidiu que ia passar a aceitar, né, o divórcio dentro da igreja. Mas veja bem, não tem na Bíblia respaldo para que haja um divórcio. Nem Moisés, nem Jesus, principalmente, é claro, Deus, nunca houve nenhum respaldo para que haja uma separação entre um casal, que haja um divórcio entre um casal. Não existe nenhum apoio bíblico para isso. A Bíblia está sendo reinterpretada e cada Bíblia nova que sai, pior vai ficando a tradução e cada vez estão querendo adaptar a palavra de Deus ao homem. Ao invés do homem se submeter à palavra de Deus, ele vai mudando a palavra de Deus, tentando fazer a palavra de Deus se submeter à sua opinião, ao seu desejo. Exemplo disso, a Bíblia que é feita aí para que agrade, né, aí os homossexuais principalmente. Então veja que as pessoas vão mudando a palavra de Deus devagarinho para adaptar essa palavra à sua vivência, ao seu desejo de viver no pecado. O texto bíblico básico está em Mateus 19, de 1 a 11. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O versículo 8 diz: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então nós vamos prestar bem atenção a esta palavra de Jesus e vamos ver a que Jesus, então, vai se referir quando ele vai dar esta resposta. E o segredo aí está na tradução do original de duas palavras. Uma palavra é porneia e a outra palavra é mocheio. E a outra palavra é moixal. Veja bem, porneia, quando as Bíblias eram traduzidas corretamente, sem nenhuma intenção de mudar alguma coisa, porneia sempre significou prostituição, ou seja, um ato sexual praticado antes do casamento. Prostituição não está dentro do casamento.
Quando há um ato sexual fora do casamento, com alguém que está casado, aí já não é mais prostituição, aí é adultério. Aí a palavra é moixal. Adultério é um sexo praticado por aquele que é casado, então, com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Aí a palavra é moixal. Quando o sexo foi praticado antes do casamento, então é prostituição. Aí entra a palavra porneia. Se você aprender isso aí, pronto, você vai entender corretamente o que Jesus estava falando e vai ver o que Moisés permitiu, ou seja, o que a lei de Deus permitia. Então você vai entender. Se o homem se casasse na primeira noite, descobrisse que sua esposa não era mais virgem, aí a Bíblia diz, o homem viu coisa feia na mulher, e você vai ver, e eu vou te mostrar na Bíblia, que coisa feia aí se refere a isso. A mulher tinha se prostituído antes do casamento, então é prostituição. Aí ele descobria isso, então ele poderia, ao invés de deixar que a mulher morresse, porque a lei dizia que ela tinha que morrer porque fez isso, mas ele a amava, não queria que ela morresse, então o que ele fazia? Dava-lhe uma carta de divórcio e mandava ela embora, ela repudiava, mandava embora. Com essa carta de divórcio, ela poderia contrair novas núpcias se achasse um homem que desejasse casar com ela mesmo, ela não sendo virgem. Então ela não morreria devido a isso. Então essa era a única oportunidade, a única saída para ter uma carta de divórcio. Fora disso, não existe permissão na Bíblia. Fora disso se acontecer que a sua esposa lhe traiu, ou seu esposo lhe traiu, você deve perdoar, porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar até o nosso inimigo que pecar contra nós. E temos que abençoar, temos que orar por essa pessoa. Então a obrigação nossa é perdoar. Quantas vezes Jesus disse, né? Respondeu para Pedro, até 70 vezes 7. Então, é infinitamente o perdão. Deus nos perdoa todos os dias, não é? Nós pecamos todo dia, não pedimos perdão todo dia. Então, nós vamos perdoar quantas vezes seja necessário. Então, essa é a saída do crente, verdadeiro crente. É o perdão. E se esforçar por restaurar o casamento. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Agora, se você não quer continuar com a pessoa, então você vai decidir, eu não posso me casar mais. Se você está disposto a fazer isso, vou lhe dizer que será quase impossível você viver sem se casar novamente. Então, é melhor perdoar e permanecer morando junto. É difícil? E quem diz que é fácil ser crente? Fácil obedecer a Deus? Quem diz que é fácil viver em comunhão com Deus? As coisas que o mundo considera certas são erradas para nós. As coisas que o mundo acha normal, para nós é anormal. Nós não seguimos as ideias, as cabeças das pessoas do mundo. Não vivemos como eles. Então Jesus disse, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5,32. E tem Mateus 19,9 também. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Então veja, Jesus está dizendo bem claro, se a mulher cometeu adultério, então agora sexo, ela estava casada, cometeu um ato sexual com outra pessoa que não seu cônjuge. Então é a palavra mochal, adulterou, né? Agora, então Jesus está dizendo, se essa pessoa casar de novo, estará em adultério
e aquele que casar com ela vai estar em adultério também. E esse marido que foi quem sofreu porque a mulher adulterou, se ele casar de novo, está adulterando também. Então Jesus diz, só tem um jeito de dar carta de divórcio, de separar. Se antes do casamento essa mulher teve um ato sexual com alguém, então ela estava em prostituição. Então Jesus está dizendo bem claro, ele está se referindo exatamente a essa lei que existe no Antigo Testamento. Você leia Deuteronômio 24:1, olha o que está escrito aí. Quando o homem tomar mulher, entrando a ela, aborrecer, lhe imputar coisas feias, e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher, eu cheguei a ela, porém não a achei virgem. Deuteronômio 22, 13 e 14. Aí vamos ver agora Deuteronômio 24:1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Viu aí? Coisa feia é isso. Casava e a mulher não era mais virgem. Então agora ele poderia lhe dar uma carta de divórcio, repudiá-la, mandar embora com essa carta de divórcio. Só existe esta possibilidade e Jesus estava se referindo exatamente a isso quando ele disse, a não ser por causa de prostituição, então, ou seja, a não ser por causa que ela já tinha praticado sexo antes do casamento com alguém. Então o marido na primeira noite descobre que ela não é mais virgem e ele pode então dar carta de divórcio para ela. Jesus está se referindo a isso. Então, e aqueles religiosos que vieram até Jesus queriam saber se podia dar carta por qualquer motivo. E Jesus disse, claro que não. Porque o motivo só era esse aí, só podia ser esse. Por quê? Porque ali já estava havendo um ensino, pago, é claro, já estavam comprando os mestres, para apoiá-los em separar das suas mulheres por qualquer outro motivo, que não estava na palavra de Deus, não estava na lei. Então aí você entende claramente, se você quiser, mas o problema hoje é que as mentes das pessoas já estão ficando cauterizadas para entender as coisas simples, que estão na palavra de Deus. Já torceu a mente das pessoas, já veio um apoio aí, Aí vem a convenção da igreja e interpreta as palavras no original de outro jeito moderno, para dar um apoio a vários pastores que se separaram das esposas, E aí vai ficando cada dia pior, Tem muita gente hoje que acredita que a igreja já vai fazer casamento homossexual. Aí o pessoal, de jeito nenhum que a igreja não vai fazer. Vai, do mesmo jeito que a igreja antes não podia divorciar e agora permite. Vão trocando, vão mudando a palavra de Deus aos pouquinhos e vão, até se acostumarem com o pecado e aí começa a apoiar o pecado. E é assim que vão fazendo. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim e vai ficar cada dia pior. Existem igrejas evangélicas que fazem casamentos homossexuais? Muitas. Muitas. E assim é que começa a ver. E, para nós, quem estava divorciado na igreja sabia que estava em pecado, estava vivendo em pecado. Hoje, parece que ficou normal. Então veja que, quando fala Moisés, está se referindo à lei. Então, a lei foi dada, se a mulher não era mais virgem, podia repudiá-la. Agora, se o homem realmente amasse essa mulher, ele a perdoava porque ela teve sexo antes do casamento com outro homem. Mas ela agora estava se casando com ele, então ele amava essa mulher. Ele a perdoava e podia seguir com o casamento normalmente. Mas Jesus disse, por causa da dureza do coração do homem, é que ele dava essa carta de divórcio quando descobria que a mulher não era mais virgem. E agora, no tempo que Jesus estava ali com eles, estava pior ainda, eles estavam dando carta de divórcio para a mulher que adulterava. Veja só, já estavam mudando totalmente a lei. Agora, se a mulher adulterasse, dava carta de divórcio. Se o homem adulterasse, essa mulher agora, nos nossos dias, pode também pedir divórcio e se separar. E aí vai aumentando, de lá para cá foi aumentando. E agora existem
vários motivos, né? As pessoas estão se divorciando aí por qualquer motivo. A mulher ficou doente, divorcia. Ah, estamos brigando muito, divorcia. Então, o divórcio passou a ser uma saída fácil de um casamento que não está havendo esforço de nenhum dos dois para se manterem juntos. E aí virou casa, descasa, casa, descasa, como no tempo de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. É isso que quer dizer isso. Então, quando Jesus explicou isso, os discípulos compreenderam claramente. Porque eles sabiam que na lei dizia que podia repudiar, ao se casar, a mulher não era mais virgem. E quando Jesus disse que é por causa da dureza do coração dos homens que foi dado essa liberdade de dar carta de divórcio, nesse caso específico, eles falaram que é melhor não casar. E Jesus disse, bom, se você receber de Deus uma orientação para não se casar, né, como o apóstolo Paulo, por exemplo, fez, né, tomou a decisão de se manter solteiro, então você pode fazer isso. Agora, é muito difícil viver uma vida assim. Agora, não é o desejo de Deus que o homem esteja solteiro. É o desejo de Deus que ele tenha uma família, tenha filhos. Mas se ele decidir ficar solteiro para agradar a Deus, fazer a obra de Deus, ele fará muito melhor a obra de Deus se for solteiro, é evidente. O texto áureo da lição está em Mateus 19,6, que diz, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja, quando existe um casamento, Deus está juntando, está tendo uma aliança ali, e a primeira aliança é com Deus, não é entre os dois cônjuges, a primeira é com Deus. Depois é que o homem e a mulher estão fazendo aliança. Então Deus está presente, a testemunha ali. Essa aliança não pode ser quebrada. Está dizendo bem claro, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Existem muitas coisas na Bíblia onde Deus separou. E isso não pode ser ajuntado. Por exemplo, um homem com um animal, um macho com um macho, uma fêmea com uma fêmea. É proibido o ajuntamento. Agora, no caso do casamento entre o homem e a mulher, macho e fêmea, se casar, não separe. A Bíblia diz bem claro. Então Deus, muita coisa, Deus diz, não separe. O Espírito Santo vem morar em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Não separe isso. Mantenha o Espírito Santo morando dentro de você. Bom, dito isso, esperamos que você tenha entendido claramente. Se você não entendeu, dê uma olhadinha novamente no que nós falamos até agora. Assista novamente esse pedaço aí, a primeira parte que nós fizemos, a introdução. Aí você procure entender isso aí. Peça a Deus para explicar corretamente para você e dar entendimento sobre isso. Vamos ao comentário, a palavra introdutória. Além da mudança cultural, as leis brasileiras sofreram alterações em relação ao divórcio que antes não era permitido no país. Isso mudou a partir de 1977, com a promulgação da Lei do Divórcio, Lei nº 6.515, 26 de dezembro de 1977. No entanto, o grande facilitador para sua consumação veio com a emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010. Desde então, não havendo litígio, o divórcio pode ser concedido sem separação prévia. Não é mais necessário separar e esperar determinado tempo para divorciar-se. O que a Bíblia ensina sobre o divórcio? Como a igreja deve comportar-se em relação a esse tema? Quais as causas do divórcio? É possível ter o casamento restaurado? Essas e outras questões serão abordadas nesta lição. Então veja que mesmo aqueles que nem conhecem a Deus, nem conhecem a palavra de Deus, viviam antes de 1977 no Brasil, sabendo que era proibido por Deus a separação do casal. Não havia possibilidade de haver divórcio, era contra a lei. Mas aí, já sabe, né? Vem sempre este povo aí que serve a Satanás, conseguiram então a liberação, então a lei para se divorciar, e a partir de 1910 aí que se consumou tudo isso, se facilitou mais, e hoje é possível até se divorciar pela internet. A coisa está tão feia, que já está tão fácil, que é possível fazer isso até pela internet hoje. Então vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o divórcio. Agora vamos ver corretamente o que está aí na palavra de Deus
Eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para agradar a Deus, para falar a verdade para você. Tópico 1. O divórcio e as escrituras. A dureza de coração não era um privilégio do homem israelita. O divórcio era uma prática antiga. O Código de Hammurabi, por exemplo, já legislava sobre o tema. Mesmo sendo um direito majoritariamente do homem no mundo antigo, as leis romanas previam direitos das mulheres ao solicitar o divórcio. Somente Marcos, escrito para os romanos, cita a possibilidade de divórcio pedido pela mulher. Marcos 10, 12. Então, assim como os judeus foram chamados por Jesus de duros do coração, os povos do mundo inteiro sempre tiveram o desejo de se separarem, né? De darem um documento aí para a mulher e mandarem embora de casa. Os homens sempre fizeram isso. Depois as mulheres passaram também a fazer isso. Então aí sempre a dureza do coração, a falta de perdão é que causa isso. E aí é importante entendermos o que é a dureza do coração aí que Jesus fala. A falta de perdão. A falta do verdadeiro amor. Tópico 1, Moisés e o divórcio. A união permanente e íntima entre um homem e uma mulher é desenvolvida na Bíblia, desde o Antigo Testamento, como propósito perfeito de Deus. Em decorrência do pecado de Adão e da dureza de coração, a separação entre casais vem marcando a história de muitas famílias. Foi com o objetivo de minimizar essa situação que Moisés estabeleceu algumas diretrizes. O divórcio seria permitido, tolerado, se houvesse coisa indecente, possivelmente questões de natureza sexual, na mulher. Então o marido daria a ela uma carta de repúdio, documento por escrito, e a despediria de sua casa. Essa carta concedia à mulher o direito de casar-se novamente com outra pessoa, possibilitava-lhe que livrasse do estigma do divórcio e da rejeição social. Muitos, porém, interpretavam a expressão coisa indecente como qualquer coisa fora do agrado do marido, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Inclusive, não gostar da comida feita pela esposa. Foi com esse sentido que os fariseus perguntaram a Jesus se era permitido dar carta de divórcio por qualquer motivo, Mateus 19, 3. Outros, no entanto, limitavam a expressão coisa indecente aos casos de infidelidade conjugal. Então, como já explicamos, né? Lemos aí Deuteronômio 22, Deuteronômio 24, e vemos aí claramente que coisa indecente aí quer dizer, ao se casar, o homem descobria que a mulher não era mais virgem. Então, ele poderia dar a ela uma carta de divórcio, né? Mandando embora, repudiando-a. Então, ela levava esse documento e ela poderia se casar com outro homem. E isso pode explicar o caso da mulher samaritana, né? Teve 5 maridos, ou seja, ela casou-se 5 vezes. Veja bem, nós acreditamos aí que pode ser esse caso. Ela não contou para os outros homens que ela ia se casar com eles, não contou que não era mais virgem. Então o primeiro se separou, deu a carta para ela. O segundo também descobriu, ela não contou que ela não era mais virgem, não contou que ele descobriu, separou também. E foi assim, 5 maridos. Já o 6º agora ela estava vivendo com outro homem agora, e não era casada com ele. Veja bem, agora ela contou para esse que não era mais virgem. Então ele aceitou morar com ela, mas só que não se casou com ela por causa disso. E foi assim que Jesus encontrou essa mulher e trouxe a ela a revelação de que ele é o Salvador. Trouxe a revelação para ela que existia o perdão de Deus para ela. Então ela poderia ainda alcançar a salvação, ser restaurada, desde que agora estivesse certinha, né? Casada, tudo certinho, morando direitinho junto, permanecesse assim até morrer. Então aí haveria restauração para ela, salvação para ela. Então era bem fácil, né? Se os outros não aceitaram, não permaneceram casados com ela, ela agora estava morando com um homem, e esse aceitou morar com ela, não apenas não quis casar com ela. Então o que ele tinha que fazer? Casar, pronto.
Casou. Se existe amor, não existe como a pessoa dizer não vou casar. Então, casava e continuava o casamento e aí seriam felizes e estariam com Deus. Então veja bem, quando fala Moisés, não quer dizer que Moisés é que mudou a lei. Não. A lei foi dada por Deus, essa lei, que permitia que o homem desse uma carta de divórcio se, ao se casar, descobrisse que a mulher não era mais virgem. Vamos novamente ler aí Deuteronômio 22, 13 e 14 e Deuteronômio 24, 1, para você entender aí o que é coisa feia e onde está essa permissão na palavra de Deus. Quando o homem tomar mulher e entrando a ela, a aborrecer e lhe imputar coisas feias, contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Veja isso, aí Deuteronômio 22, 13 e 14. Está falando bem claro, imputar coisa feia. Está dizendo, não achei virgem. Agora vamos para Deuteronômio 24, 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, viu aí? Não era mais virgem, coisa feia. Ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Entendeu bem direitinho aí? Está bem claro na palavra de Deus, né? Então ele se casou, descobriu que a mulher não é mais virgem, então ele poderia ou perdoá-la, que seria o óbvio, né? Se amasse realmente, seria o óbvio. É isso que Deus queria. Mas se ele não conseguisse perdoá-la, né? E aí então ele poderia lhe dar uma carta de divórcio, repudiá-la, mandar embora com essa carta. E ela então teria a oportunidade de se casar com outro, que desejasse casar com ela mesma, ela não sendo virgem. Este homem também estava livre para se casar com outra mulher. Só essa oportunidade. Só existe isso na Bíblia para que houvesse uma carta de divórcio. Só. Não tem outra oportunidade, não existe outra chance. Então não adianta querer confundir as palavras. Adultério, a palavra é moachai. Prostituição, que é o caso da mulher ter cometido pecado sexual antes do casamento, aí é porneia, é prostituição, é antes do casamento. Porneia nunca é sexo depois do casamento. Quando depois que se casa, se um fizer sexo fora do casamento, ou não sendo com o cônjuge, aí a palavra é moachal, que é adultério. Não é mais prostituição, é adultério. Tópico 1, subtópico 2, Jesus e o divórcio. Ao longo de seu ministério, Jesus teve inúmeros embates contra os religiosos da época. O texto básico da lição descreve um desses conflitos. Nessa ocasião, os fariseus perguntaram-lhe se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Mateus 19:3. Essa pergunta foi extremamente maliciosa. Se Jesus lhes respondesse sim, estaria opondo-se aos ensinamentos contidos na Torá, Pentateuco, a lei, sobre a indissolubilidade do casamento. Se lhes dissesse não, Jesus se colocaria contra Moisés, que havia permitido o divórcio mediante carta de repúdio. Havia nos tempos de Jesus duas escolas rabínicas famosas, a do Rabi Shammai, que interpretava Deuteronômio 24 apenas para casos de adultério, e a do Rabi Hilel, que ensinava, a partir dessa passagem, a possibilidade de divorciar-se por qualquer motivo. Já o Senhor Jesus declarou em resposta aos fariseus, Mateus 19:3. As características do casamento ideal nós vemos aí, então, conforme eles são. Princípio da monogamia, macho e fêmea, ato público com dimensões sociais, deixará pai e mãe. União física, heterossexual, e se unirá à sua mulher. A indissolubilidade do casamento, serão dois, uma só carne, portanto o que Deus juntou não separe o homem, Mateus 19:6. A causa primária do divórcio, a dureza do coração humano, mas ao princípio não foi assim, Mateus 19:8. A separação nunca esteve no coração de Deus. A causa secundária do divórcio, em casos de prostituição, relações sexuais ilícitas, adultério, conforme Mateus 25, 31, 32 e 19:9. Nessa situação, Jesus reconheceu a possibilidade do novo casamento. Mesmo quando ocorre infidelidade, a primeira opção é o perdão. Deus, enquanto marido, sempre esteve disposto a perdoar o povo israelita, Isaías 51:2, Jeremias 3:1-10.
Ele, inclusive, ordenou ao profeta Osés que perdoasse sua esposa, Osés 3:1. Então, os religiosos viviam tentando pegar Jesus em alguma coisa para que ele transgredisse a palavra de Deus. Mas Jesus foi bem claro. E aí, nós já explicamos, Jesus está se referindo à lei, à palavra de Deus, que permite que, ao se casar, o homem possa dar uma carta de divórcio. A mulher se descobrisse, então, que ela não era mais virgem. Só existe esta possibilidade de carta de divórcio. Mesmo assim, poderia esse homem perdoá-lo e continuar casado, tudo bem. Que era o desejo de Deus, era esse. Então, não existe outra possibilidade. Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele diz que só tem esta possibilidade. E ele diz que, mesmo a possibilidade que Deus deu para haver separação desse caso, ao se casar, descobrir-se que ela não é mais virgem, mesmo aí, o homem aceitou dar essa carta de divórcio por dureza do coração, por falta de perdão, falta de amor. Então, como em todo lugar, existem os mestres bonzinhos, né, que preferem transgredir a palavra de Deus para agradar o povo, e existem os mestres mais corretos, que preferem agradar a Deus. E também a escola rabínica era assim. Tinha o Rabi Shammai, que interpretava, não do jeito que está escrito aí na lição, mas interpretava como se tivesse havido prostituição antes do casamento, então o homem poderia dar carta de divórcio. Então ele estava interpretando do jeito que está escrito realmente na palavra de Deus. Não é adultério, aí colocaram adultério, mas não é isso aí não. O original lá é se a mulher tivesse tido relação sexual antes do casamento, que é prostituição. O homem descobria no primeiro dia e aí ele dava carta de divórcio. Então, esse Rabi aí estava interpretando corretamente, exigia que o povo cumprisse o que estava escrito aí. Já o outro, Ilei, não, pode separar, ela te traiu, separa. Aí já está apoiando o quê? Adultério. Porque se esse homem se separa dessa mulher, casa com outra. E casa com outra, adulterou. Essa mulher que adulterou, se casasse de novo, estava adulterando também. Então esse aí, Ilei, esse gostava mesmo, parece que era de dinheiro do povo e agradar o povo. E assim, nós também temos alguns mestres aí na igreja hoje, que são assim bonzinhos, né? Gostam de agradar as pessoas. E aí, o divórcio se espalhou entre os crentes aí, está virando uma coisa terrível, cada vez pior. E vai muita gente para o inferno pensando que vai para o céu. Então, o ideal para o casamento, né? Já falamos bem claro, né? Existe na palavra de Deus o apoio total para o casamento, tem que ser monogâmico, ou seja, um homem só, com uma mulher só, monogâmico. O casamento tem que ser heterossexual. Heterossexual quer dizer o quê? Um macho e uma fêmea. Casamento bíblico, casamento de Deus, aprovado por Deus. Um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea. O casamento é indissolúvel, ou seja, enquanto estiverem vivos os dois, estarão casados perante Deus, e assim que funciona. Esse casamento não se acaba. Então nós temos aí 2 versículos interessantes sobre essa indissolubilidade do casamento. Jesus disse, assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios 7:39a, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Então daí é que vem esse ditado que nós usamos, né? Até que a morte o separe. Porque aqui está dizendo, enquanto o marido está vivo, a mulher não pode se casar com outro. Enquanto a mulher está viva, o homem também não pode se casar com outro. Então, enquanto o cônjuge estiver vivo, não pode ser alterada essa situação de casados. Então, a causa da maioria dos divórcios é o quê? Porque houve um adultério. Acontece, não existe apoio para haver divórcio, porque houve adultério. Não existe na Bíblia esse apoio. Só existe aquela possibilidade. Ao se casar, o marido descobria que a mulher não era mais virgem, ou seja, havia se prostituído, tinha tido sexo antes do casamento. Então,
ele poderia lhe dar uma carta de divórcio. Só essa possibilidade. Se os dois estão casados e um adulterou, a possibilidade que existe são duas apenas para Deus. Ou o homem vai perdoar essa mulher, ou essa mulher vai perdoar esse homem, ou pode se separar, mas não pode se casar nunca mais. Se casar, está adulterando. Todos os dois, tanto aquele que adulterou quanto aquele que não adulterou. Porque quando alguém adultera, é porque houve também uma causa, né? Essa pessoa com quem se casou também não está fazendo suas devidas obrigações, não está procurando viver corretamente. Então, aí é que existe o adultério. Então, os dois são culpados. Toda vez que existe um adultério no casamento, os dois são culpados. Nunca é um só. Então, o perdão deve ser sempre a solução. Tópico 1, subtópico 3. Paulo não tratou o tema do divórcio de um modo exaustivo. Quando indagado pela igreja de Corinto sobre o assunto, ele reproduziu os ensinos de Cristo e acrescentou mais um ponto que viabilizaria o divórcio: o crente abandonado pelo cônjuge descrente. 1 Coríntios 7, 10 a 16. Veja aqui a opinião do comentarista. Paulo não apoiou divórcio nenhum. Paulo disse que se o marido descrente não tolera você porque você é crente e ele quer ir embora, então deixa ele embora. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando nada sobre divórcio. Paulo não falou nada, nunca apoiou divórcio nenhum. Eu fico chateado com esse tipo de ensino, que é perigosíssimo para a igreja. Quantas pessoas vão para o inferno por causa de uma palavra do pastor? Vamos ler aí 1 Coríntios 7, 10 a 16. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então a ordem está aí, não se aparte do marido. Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha aí, se a mulher casada se separar, o apóstolo Paulo diz o quê? Ela deve reconciliar-se com esse marido, voltar para o marido. Ou então, está bem claro aí, não pode se casar de novo. Está aí dizendo, fique sem casar. Você quer separar? Pois você vai viver o resto da vida solteiro. Não pode se casar. Nem você, nem a mulher. Se separar, não pode se casar. Mas aos outros, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Então agora é o caso do homem casado com uma mulher que não é crente. Então a pessoa poderia dizer assim, eu casei com uma pessoa que não é crente, eu vou separar dela porque não dá certo viver crente com descrente. E aí Paulo está dizendo, nesse caso que você casou com uma pessoa que é descrente, vamos ver aqui o que ele diz aqui. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Então Paulo está dizendo que mesmo que você tenha uma esposa descrente, ou uma mulher crente tem um esposo descrente, então o ato sexual aí abençoado por Deus, é uma coisa de Deus dentro de um casamento aprovado por Deus. Então seus filhos aí são pertencentes a uma família de Deus. Então não vá pensar que você casou com um descrente, agora você pode separar dele porque ele é descrente. E nem vai pensar que seus filhos são amaldiçoados porque nasceram numa relação de crente com descrente. Então, Paulo está explicando que está tudo bem. Agora vamos ver sobre a separação. Paulo está falando nada de divórcio, olha aí. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então Paulo está dizendo, se o descrente quer se apartar, porque você é crente, então vai embora. Agora Paulo está dizendo, se case de novo, não. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Paulo nunca disse case de novo. Nunca disse para a carta de divórcio aí.
Mas se o marido é descrente, quer ir embora, quer se separar, vai embora. Não tem problema não. Vai embora, não tem problema não. Pode ser que ele vai pensar, vai esfriar a cabeça e volte, né? Então, existe aí o amor, o perdão, né? Sempre a esperança de que ainda tenha conserto, isso aí. Agora, Paulo não está dizendo para casar de novo, não. E veja que Paulo ainda diz que, de preferência, até a mulher que fica viúva não deveria se casar de novo. Essa é a preferência de Deus. Quantas mulheres têm destruído sua vida espiritual por causa desse novo casamento? Fica pensando agora só em novo casamento, só em sexo, ao invés de se dedicar a Deus e à obra de Deus. Dedique a Deus. Você não dizia antes que porque era casada não podia se dedicar tanto à obra de Deus, mas agora você pode. Tópico 1, subtópico 4. Pontos fundamentais nos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo. É importante que alguns pontos dos ensinos de Moisés, Jesus e Paulo sejam salientados, os 3. Ensinaram sobre o propósito original do casamento, isto é, a união permanente e exclusiva entre os sexos masculino e o sexo feminino como bênção de Deus. Trataram o casamento com a seriedade devida, buscando respostas aos problemas reais. Não ignoraram os problemas decorrentes do divórcio, mesmo que minimamente apresentam possibilidades para o divórcio. Por quê? Porque eles trataram o problema de maneira real e em um contexto humano. Esses pontos demonstram como o divórcio é um tema polêmico e controverso. Cada caso deve ser analisado dentro de suas especificidades e seus contextos. Moisés, Jesus e Paulo não abordaram, por exemplo, casos de violência física, de humilhação extrema ou que dificultam a vida a dois. Por isso a igreja precisa de sabedoria e, sobretudo, de amor, pois sem amor o corpo de Cristo pode transformar-se em uma agência legalista, deixando assim de manifestar a graça de Deus. É fundamental ressaltar que o único pecado imperdoável é o cometido contra o Espírito Santo e que não se deve ignorar as pessoas que sofreram a dor causada pelo divórcio. Então, novamente, alertamos aqui para o que está escrito, né? Veja bem, tomemos cuidado. Essa observação aí de que Moisés, Jesus e Paulo apoiaram o divórcio, não existe isso na Bíblia. Tomemos cuidado. Apresentaram possibilidades para divórcio? Não existe isso aí na Bíblia. Primeiro, Paulo não falou nada de divórcio. Segundo, Moisés escreveu o que Deus mandou escrever, lei. Terceiro, Jesus apenas confirmou a lei, dizendo: o marido casou, a mulher não era virgem, podia dar carta de divórcio. Está confirmando a lei, é só essa possibilidade. E ainda diz que mesmo assim é por causa da dureza do coração que o homem deixava a mulher. Nenhum dos 3 falou nada em apoio em divórcio e separação de jeito nenhum. Então o divórcio existe no nosso contexto? Existe. Milhares de pessoas divorciadas estão na igreja hoje. Deve haver aí até um curso específico para esse pessoal, né? Uma orientação específica. Deve ser apoiados, ajudados, né? Mostrando aí a realidade deles, que é mais difícil do que a realidade dos outros. Isso é evidente. Estão casados de novo, esperando o quê? A misericórdia de Deus. Tópico 2. A prática do divórcio hoje. A influência que os canais midiáticos podem exercer sobre os casamentos é enorme. Novelas, séries e filmes apresentam um mundo de possibilidades com relações disponíveis e casamentos prontos para serem desfeitos. Normalmente, a melhor solução apresentada nesse tipo de entretenimento para os problemas enfrentados pelo casal é exatamente o divórcio. A naturalidade com que é tratada a separação faz com que muitos casais não busquem solução para superar suas crises conjugais. Esse cenário, aliado à negação dos princípios bíblicos e à superficialidade dos relacionamentos, é o resultado de uma geração que está perdendo o temor a Deus e o zelo por sua palavra. Se você quiser ver o exemplo claro hoje, sim, o que o divórcio causa, dá uma idinha lá nos Estados Unidos. Veja o que o divórcio causou na igreja. Veja, um país que foi o país que
mais se envolveu aí na evangelização, depois da Inglaterra, né? A evangelização mundial, igrejas cheias do Espírito Santo. Veja o que virou lá. Veja as famílias dos Estados Unidos, que hoje talvez esteja até em mais de 50% das famílias têm casos de divórcio. Imagine, veja o que virou. E assim nós já vamos a passos largos para a destruição do casamento. Já tem gente casando, pensando já em divorciar. E quando chega dentro da igreja, aí acaba mesmo. Todo o senso espiritual, e acaba todo o sentido de temor a Deus. Aí fica difícil demais. E nós estamos caminhando a passos largos para essa situação. Aquela mesma situação de Sodoma e Gomorra, também a situação lá do tempo do Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Casa separa, casa separa, casa separa. Estamos vivendo isso dentro da igreja hoje. Então, se nós não pisarmos no freio, se nós não tomarmos uma atitude, aí vai ficar cada dia pior. É preciso a igreja acordar para esse fato. Casamento é coisa séria. Toda igreja deve submeter aqueles que desejam se casar a um curso. Mas não é esse curso que está tendo por aí de brincadeira, não. É coisa séria. Nós estamos vivendo uma época no Brasil que aí as palestras para casais são palestras de brincadeira. Parece que estão falando uma coisa que não é tão séria como é, na verdade. E essas brincadeirinhas, esses apoios a feminismo, isso tem que acabar. Isso está destruindo, está minando os casamentos. Cuidado. O princípio bíblico não pode ser quebrado. Tópico 2 sobre tópico 1. As causas do divórcio. Antes do casamento, as pessoas normalmente enfatizam os pontos semelhantes que possuem em relação aos seus futuros cônjuges, ignorando muitas vezes os pontos divergentes que existem no relacionamento. No entanto, passado um tempo, surgem os conflitos e em seguida os rancores. Conflitos no lar são normais, fazem parte de qualquer convivência humana. A questão, na verdade, é o que fazer para superar esses desentendimentos. Eis algumas causas de problemas conjugais. Ignorar as lições de Gênesis 2:24. Há 3 comandos nessa passagem. Deixar pai e mãe, apegar-se, unir-se a sua mulher e ser uma só carne. As ordens recaem nas ações do homem, mas refletem-se em ambos os cônjuges. O ato de deixar aponta para rupturas, renúncias e a decisão de assumir responsabilidades. Sair da tutela dos pais. Casamento implica mudança de vida. Muitos se casam e querem levar equivocadamente uma vida de solteiro. Apegar-se tem sentido de colar. Ao tentar separar, duas se rasgam. O ideal do casamento é que haja união e completude, um vivendo em prol do outro e buscando a felicidade do outro. Ser uma só carne envolve também vida sexual ativa. Sexo não é tudo, mas também não pode ser classificado como nada. Paulo orientou a pagar a devida benevolência, 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Quando esse tripé é ignorado, as bases do casamento são abaladas. Dá lugar à soberba. Em um conflito conjugal, ninguém está 100% certo ou 100% errado. A autocrítica é necessária, bem como a vontade de mudança comportamental e a decisão de não ofender o outro. No entanto, atitudes soberbas e arrogantes não permitem a constatação de equívocos. A culpa é sempre da serpente, Gênesis 3:13. Em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Desconsiderar a unidade. Os ruídos na comunicação impedem o estabelecimento da comunhão e da harmonia, assim como os propósitos antagônicos e divergentes. Não é bom que cada um busque apenas seus próprios interesses, nem que haja competição e falta de companheirismo. O diálogo, portanto, é fundamental, pois toda casa dividida não subsiste. Mateus 12:22-27. Então, a verdade é que quando as pessoas querem se casar, procuram pontos de convivência, pontos em comum, né? Ah, ele tem isso aqui em comum comigo, ah, ele gosta de tal música, ele gosta...
Procura só o que é comum. Esquecem-se de procurar o que não é comum entre nós. O que eu gosto e você não gosta. Aí é que está o problema, né? Aí vão se casar e vão descobrir que pensam diferente, têm desejos diferentes e vão ter que enfrentar isso. Então, quando existe a decisão de se casar, tem que se deixar. Tem que deixar a casa do pai e da mãe, tem que deixar aquela dependência, né? Aí, dos palpites, né? Tem que deixar também a dependência financeira dos pais, tem que deixar também bastante coisa da dependência emocional, né? Você não vai comer mais a comidinha da mamãe, então tem que saber que vai passar por diversas situações, por mudanças radicais na sua vida. Quando há separação, os dois são machucados, são rasgados, existe prejuízo para os dois, e se tiver filhos, pior ainda. E a maioria dos casamentos hoje se acaba exatamente pela falta dos filhos. Quando existem filhos ainda, se esforçam um pouco mais para viver juntos. Quanto à parte sexual, lembre-se, o casamento, pelo menos, vamos colocar bem pouquinho, 35% do casamento é sexo. Então procure o homem o prazer da mulher e a mulher procure o prazer do homem. Esta é a obrigação, dever, não é só por causa de amarem, mas também porque é dever. Não devem ficar muito tempo longe um do outro. E quando houver discussão, sempre lembrar, nunca é um só que está errado, sempre são os dois. A solução quando existe problema de casamento é sempre convencer o marido que ele está errado, convencer a esposa que ela está errada. Os dois pedem perdão, voltam à convivência. Nunca vai ser culpa só de um, sempre é dos dois. Então o diálogo é muito importante. Sempre procurar saber o que o outro está tendo, o que o outro acha, perguntar, falar, conversar, fazer aí uma caminhada juntos. Aí 2, 3 vezes por semana ajuda muito. Tópico 2, subtópico 2. A questão enfrentada com amor. Evidentemente, o antídoto para vencer as dificuldades que surgem no casamento é o amor. Sem ele não há solução. É oportuno lembrar que amar é um mandamento. Jesus ordenou a sua prática. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 36, 39. Logo, amar só depende de uma decisão. Quando alguém ama, deve aprender a renunciar, a perdoar e a entregar sua própria vida. 1 Coríntios 13. Então, o amor aí é importantíssimo, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, deve haver esse amor. E quando fala amor a ti mesmo, olha, você agora, quando se casou, é um só. Com a esposa é uma só com o esposo. Então, você amando o seu cônjuge, você está amando a si próprio. Então, é necessário que haja esse amor. O amor é que vem trazendo o perdão. Todo dia é preciso perdão no casamento. Todo dia é preciso uma renovação desse amor. Tópico 3 do casamento é a necessidade de reafirmar seu valor. Nesse tempo, a igreja precisa reafirmar o valor do casamento. E os membros do corpo de Cristo devem buscar ajuda para superar as crises. Então, a igreja deve investir mais sobre esta palavra casamento, união, amor, perdão. Então, deve-se investir mais, deve-se haver mais cursos, mais trabalho para casais, mais incentivo a esse trabalho, mais ajuda, visitação de lar em lar, visitação aos casais. Coisa rara hoje na igreja que é muito importante para a igreja. É a visitação nos lares, lá onde se detecta os problemas e aí vai se buscar uma solução para cada caso. É muito importante a visitação dos lares. Se a sua igreja não tem um departamento de família, crie imediatamente. Agora, coloque pessoas íntegras e pessoas que não vão espalhar para ninguém nenhum problema de alguém. Essa, na verdade, é uma função pastoral. Tópico 3, o tópico 1, desejo por mudanças. Como experimentar coisas novas fazendo as mesmas coisas? A motivação é importantíssima para provocar uma transformação em qualquer área da vida humana. Mudanças não acontecem se uma pessoa não desejá-las, pois elas são frutos de atitudes tomadas diante das demandas da vida. Portanto, se há motivos no coração de alguém para restaurar o casamento,
Se existe o desejo de desfrutar do favor de Deus e de vivenciar um novo tempo no relacionamento, então é tempo de buscar o Senhor, pois Ele sabe, como ninguém, transformar a água em vinho e proporcionar alegria ao casamento. João 2, de 1 a 12. Muitas vezes reclamam que o casamento está muito monótono, né? A relação e tal. Aí vão inventar coisas e aí acabam no pecado. Não é isso que nós estamos falando. Então, passe a fazer coisas que você não fazia antes, né? Por exemplo, o marido lavar um prato, né? É importante. Faça uma caminhada juntos, faz bem para o físico, faz bem para o emocional, faz bem para a relação, conversarem, dialogarem. Então inventem alguma coisa que vão fazer juntos, programem alguma coisa juntos. Sempre buscando o Senhor, sempre orando, falando com Deus para ajudar, para estar aí, sempre presente, porque tudo nós dependemos de Deus para nos ajudar, nos orientar. Assim como Jesus trouxe o vinho novo no final do casamento, olha aí, no final do casamento pode chegar em um vinho novo, uma alegria, uma felicidade na união. Tópico 3. Tópico 2, o resgate de boas práticas. Às vezes os cônjuges acomodam-se com a rotina e determinadas práticas passam a ser consideradas normais. No entanto, é essencial a busca por renovação. O primeiro passo é resgatar ações simples, mas positivas, como por exemplo dizer eu te amo, telefonar ao longo do dia para a esposa, comprar algo para alegrá-la e dizer palavras que trazem alegria ao cônjuge. Também é necessário que o casal abandone atitudes que ofendem, que traumatizam. Então, durante o nosso tempo de casado, nós vamos nos acomodando, vamos tendo aí uma rotina, né? As coisas vão se tornando normais. Então, devemos ver aí o que nós podemos mudar, o que nós podemos fazer de novo, né? Aí o marido que nunca mais falou te amo, né? Voltar a falar. Antes de casar, brigava para ver quem se amava mais, vivia te amo mais. Agora acabou. Então volte a essa prática, vê o que era bom no relacionamento e volte a essa prática. Aquilo que causa dor, tristeza, separação, angústia, rancor, vai largando essas coisas, vai deixando, vai prestando atenção e vai corrigindo. Pedir perdão, ajuda, passa a fazer isto. Tópico 3 sobre tópico 3. A intervenção divina. Toda ajuda é indispensável. Como ministrações e conselhos pastorais, orientações de terapeutas e outros. Tudo isso colabora com o relacionamento conjugal. Contudo, é imprescindível que o casal permita a intervenção divina. Deus é especialista por excelência e, além disso, está disposto a restaurar e abençoar as famílias. Salmos 127 e 128. Adão e Eva, mesmo depois de pecarem, não foram abandonados por ele. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Gênesis 3, 9. Então vejam que existem casais que vão procurar ajuda aí, né? Entre os especialistas médicos, né? Mas o mais importante mesmo é buscar a ajuda de Deus, é confiar em Deus, é entregar sua vida para Deus. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais próximo estaremos de ter solução para todos os nossos problemas. Mais perto estaremos de vivermos bem, com qualidade. Deus nunca nos abandona, sempre está presente, sempre ali esperando que nós tomemos a decisão de confiar nele, de nos entregarmos a ele. E ele está sempre pronto a nos ajudar. Lembre-se disso. Que tal você e a esposa, sempre que tiverem algum problema, se ajoelharem, orarem, conversarem com Deus, para Deus entrar nesse problema e ajudar. Isso pode ser a solução. Conclusão. O divórcio não nasceu no coração de Deus. Ao formar a mulher, ele estabeleceu o casamento para ser fonte de bênçãos e de felicidade para o casal. O diabo, porém, que veio para roubar, matar e destruir, busca atacar as famílias com o propósito principal, destruir a sociedade. A ruína da sociedade antediluviana, por exemplo, foi antecedida por casamentos realizados fora do padrão divino. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 3, 2 e 3. Por esse motivo a igreja do Senhor diz não a todos os ataques contra a família,
uma instituição criada pelo próprio Deus. Então veja que Deus odeia o divórcio. É isso que diz a palavra de Deus. Deus odeia o divórcio. Deus criou o casamento. E é o desejo de Deus que o homem se case e tenha filhos e viva bem, em comunhão, tanto entre si e principalmente com Deus. E a família seja uma igreja, onde quer que estejam ali como uma igreja no meio daqueles que não conhecem a Deus. Temos aí um inimigo que quer destruir a família. Temos aí vários inimigos hoje, né? São pessoas usadas tremendamente por demônios que querem acabar com a instituição da família. E eles chegam a dizer isso claramente. Tudo que é bíblico querem desfazer. E o ataque que está havendo à família é uma coisa seríssima hoje em dia. Vimos aí ideologia de gênero, né? Aí tem os divórcios, né? E aí cada dia mais se casam, não querem filhos. Isso vai se alastrando cada dia mais, os ataques à família. E o pior é que as famílias cristãs estão sendo atingidas, estão recebendo isso, essas orientações que são satânicas, e estão seguindo esse padrão que é do mundo, que é de Satanás. Tomemos cuidado, a igreja acorde, atente para isso. É importantíssimo cuidarmos dos casais. Vamos orar agora. Você ouvindo essa palavra, você crendo agora que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar. Tudo que nos era contrário, ele levou. Nosso juízo que estava para nós, ele pegou para ele. Morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está passando por crise no casamento, deseja se separar, ore agora, peça perdão a Deus, peça perdão ao cônjuge, restaure o seu casamento, porque é isso que Deus deseja. Vamos orar. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Te pedimos agora, Senhor, recebe-os por filhos, concede a eles o Espírito Santo. Graça a custa, a graça te alcançou hoje. Receba o perdão, receba agora em nome de Jesus o Espírito Santo. Receba a restauração do seu casamento em nome de Jesus. Vem nesses casamentos, Senhor. Vem trazendo paz, amor, vem trazendo alegria, vem trazendo o principal perdão, Senhor. Ajuda-os. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Desperta o amor no coração deles para que o cônjuge ame outro cônjuge. Ó Deus, em nome de Jesus, toca nessas vidas. Perdoa eles, restaura o seu casamento em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, solta. Toca o Senhor, toca neles agora, cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. Não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal, passar esse link para outras pessoas. Se você deseja receber os slides e os estudos aqui, então entre em contato conosco, meu telefone 99991520454. Eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. A paz do Senhor, Deus abençoe.